pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dias, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra, nos ares, todo o universo vem, pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dias, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dás, paz, segurança, cada momento me guias, Senhor, e no ouvir, oh, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, Senhor, fiel a mim. Queridos, nós vamos agora abrir a palavra de Deus no livro dos Salmos,
Salmo 88. Farei a leitura. Estou usando a Nova Almeida atualizada. Geralmente pregamos usando a Almeida atualizada, que é a tradução clássica, a mais usada na igreja brasileira, mas agora nós estamos começando a passar para a Nova Almeida, que é uma atualização dessa tradução tão consagrada. Salmo 88, a partir do verso 1. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. Chegue à Tua presença a minha oração. Inclina os Teus ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está cheia de angústias e a minha vida já se aproxima da morte. Sou contado com os que descem ao abismo. Sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, pois foram abandonados pelas tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira. Tu me abates com todas as tuas ondas. Afastaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição, dia após dia. Venho clamando a Ti, Senhor, e a Ti levanto as minhas mãos. Será que farás maravilhas para os mortos? Ou será que os finados se levantarão para Te louvar? A Tua bondade será anunciada na sepultura, a Tua fidelidade nos abismos. Acaso nas trevas se manifestam as Tuas maravilhas e a Tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a Ti por socorro, e de madrugada dirijo a Ti a minha oração. Porque rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o Teu rosto. Ando aflito e prestes a morrer desde moço. Sob o peso dos Teus terrores estou desorientado. Sobre mim passou a Tua ira. Os Teus terrores acabaram comigo. O dia todo eles me rodeiam, como água, há um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste os amigos e companheiros, os meus conhecidos agora são as trevas. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Queridos, nós vamos orar mais uma vez, pedindo que o nosso Deus nos dê iluminação, compreensão da sua palavra. Estamos diante desse salmo, Senhor, escrito sob Tua inspiração, que retrata a angústia profunda do salmista e que é paralelo ao sofrimento e angústia de muitos dos Teus servos durante a história da igreja e também nos dias presentes. Nós pedimos ao Senhor que a exposição desse salmo traga conforto, esperança, direção, para que possamos viver como crentes em dias de trevas, em dias de profunda angústia e de sofrimento. Que o Senhor queira consolar todos aqueles que nos escutam, que essa palavra seja usada para trazer esperança, expectativa e descanso em Ti. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, em novembro de 1731, nasceu na Inglaterra uma criança que recebeu o nome de William Cowper. E William Cowper é uma das figuras da história da igreja mais emblemáticas pelo seu sofrimento. 3 de seus irmãos e 2 de suas irmãs morreram na infância. Quando ele tinha 6 anos, faltava 2 dias para ele completar 6 anos, a sua mamãe morreu no parto de mais um irmãozinho, deixando somente esse irmãozinho e o seu pai. William sofria de uma deformidade física que poucos conheciam, mas que o tornava profundamente sensível. Quando ele completou 10 anos, o seu pai o levou para um orfanato, onde ele viveu uma vida horrível, cheia de desapontamentos, conforme ele conta na sua biografia. Quando ele tinha 22 anos, se apaixonou por uma moça chamada Theodora, mas o pai proibiu o relacionamento e forçou o encerramento do romance. William teve então um surto, surtou,
e teve uma severa crise mental, tentou se enforcar, mas aí o peso do corpo quebrou o pino onde a corda estava amarrada. Ele tentou uma segunda vez e dessa vez o peso quebrou a longarina de madeira do teto da casa onde ele tinha amarrado a corda. A terceira vez quase deu certo, mas quando ele ficou inconsciente, o laço se desfez e ele caiu no chão. Depois disso, ele tentou várias vezes o suicídio. Ele pulou no rio Tamisa, em Londres, mas foi impedido. Ele tentou pular no rio, mas não deixaram, seguraram ele na hora. Depois ele tomou veneno, mas aí um amigo o encontrou logo depois e o socorreu. Outra vez ele se atirou sobre uma faca, mas a lâmina dobrou e quebrou com o peso do seu corpo. Quando ele tinha 32 anos, ele foi internado no asilo de loucos de St. Alban, onde ele permaneceu por 2 anos. E foi ali que ele conheceu a Jesus Cristo, através de um dos diretores do asilo, que o levou ao Evangelho. E ali William Cowper abraçou Jesus Cristo de todo o seu coração e dedicou sua vida a ele. Ele saiu do manicômio, tornou-se ministro do Evangelho e durante 35 anos ele pastoreou igrejas ali na região. Mas durante toda a sua vida, William Cowper lutou contra a recorrência desses ataques de melancolia, depressão, surtos psicóticos, vontade de suicídio. A maior parte da sua vida foi uma vida em trevas, em desespero, em angústia e em solidão. Dezenas e dezenas de vezes ele se via prostrado em profunda angústia de alma, se sentia rejeitado por Deus, o que lhe trazia a profunda desesperança. Contudo, foi no meio de tanto sofrimento que William Cowper compôs poesias e poemas maravilhosos que são clássicos da literatura inglesa e também hinos que se tornaram muito conhecidos entre os cristãos. Talvez o representativo desse hino é Há uma fonte carmesim, que está no inário da Igreja Presbiteriana, com o número 106. A minha mensagem nessa manhã é como viver em trevas, medo, desânimo e esperança. E para isso nós vamos nos basear na experiência de Emã, aqui no Salmo 88. O que sabemos sobre Emã? De acordo com o subscrito do Salmo, a atribuição do Salmo, Emã Ezraíta é o seu autor. O que nós sabemos dele é que ele era da família de Zerá, juntamente com Etã, somente esses 2 homens são chamados de Ezraíta no Antigo Testamento. Ele era considerado como um dos homens mais sábios do reino de Salomão, juntamente com Etã, Carcol e Darda. Você pode ler isso no primeiro livro dos Reis, capítulo 4, verso 31. Era um levita, encontramos isso em primeiro livro das Crônicas, capítulo 15, verso 17, e ele era chamado de o cantor, filho de Joel, primeiro livro das Crônicas, capítulo 6, verso 33. Então, se esse é o quadro correto a respeito de Emã, o autor desse salmo, ele era um levita, ele era cantor, ele era compositor e era um dos homens mais sábios de sua época, teria vivido durante o tempo do rei Salomão. Esse salmo, contudo, é um salmo de lamento, é um salmo que expressa um profundo sentimento de angústia, de dor e de aflição, bem como outros salmos que nós temos aqui no Saltério. Emã escreveu esse salmo como salmo didático, como diz aí a subscrição que nós temos aí do Salmo 88, ou seja, um salmo para ensinar. O objetivo dele era ensinar a confiança em Deus, a perseverança na oração, mesmo em meio ao mais profundo sofrimento. E esse salmo foi adaptado e usado pelos filhos de Corá e era cantado no templo ao som da cítara. Era um instrumento que Emã escolheu para que acompanhasse o canto desse salmo. Ao contrário dos demais salmos de lamento que nós encontramos na Bíblia, esse salmo não traz nenhuma esperança ou luz ao final do túnel.
O tempo todo, Emã está falando da sua angústia, da sua aflição, da dor da sua alma, do seu desespero, e o salmo termina com a expressão trevas. Os demais salmos de lamento, eles começam realmente com lamentos, mas eles terminam com alguma esperança. O salmista diz que Deus ouviu a sua voz, o salmista encontra refúgio e paz em Deus, mas não é o caso desse salmo, por isso que ele é chamado de o salmo mais triste da Bíblia, exatamente pelo seu caráter melancólico, pela tristeza profunda que é revelada aqui, sem qualquer esperança no final. Aqui Emã derrama seu sofrimento intenso diante de Deus. Nós não sabemos exatamente qual era o sofrimento de Emã. Não era pecado, porque quando o salmo de lamento ele é causado pelo pecado, geralmente existem pedidos ou expressões de confissão e de arrependimento. Mas não há isso aqui nesse salmo, como você notou. Emã está apresentando a sua dor e a sua angústia, e em nenhum momento ele está pedindo perdão por alguma coisa, o que mostra que não é a sua consciência culpada que o está aguilhoando, mas alguma outra causa. O que a gente sabe é que ele sofria desde a infância, desde a sua mocidade. Aliás, nós vamos ver isso aqui no verso 15. E talvez fosse uma doença crônica, talvez fosse uma doença mental crônica, uma melancolia, uma tendência à tristeza e à depressão, ou alguma doença física que o atormentava e para a qual não havia cura para a medicina daquela época. Agora, o maior sofrimento de Emã aqui nesse salmo é o fato de que Deus está em silêncio sem ouvir a sua oração. Deus se mantém distante, Deus se mantém mouco, por assim dizer, ou surdo aos apelos do salmista, e é isso que o aflige acima de tudo. Nós vamos então entrar na exposição do salmo, e em seguida eu queria tirar algumas lições para nós com aplicações práticas. Primeira parte do salmo, Emã suplica a Deus que ouça a sua oração, versos 1 e 2. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue à tua presença a minha oração, inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Apesar de tudo que ele estava passando, Emã se dirige a Deus como sendo o Deus da sua salvação, porque ele sabe que somente em Deus ele vai encontrar refúgio e refrigério para o seu sofrimento. Ele diz aqui que ele clama de dia e noite diante de Deus. Está aí no final do verso 1, dia e noite clamando diante de Deus, tal a sua dor, tal o seu sofrimento. E é interessante observar aqui, e é bem didático, que ao contrário de muitos crentes, que quanto mais sofrem, mais se afastam de Deus, Emã, quanto mais sofria, mais ele se apegava a Deus, mais ele se aproximava de Deus, clamando dia e noite. O que ele quer, aí no verso 2, é acesso à presença de Deus. Chegue à tua presença a minha oração. A linguagem aqui, ela lembra o cerimonial dos palácios, em que era preciso que, se alguém queria alguma coisa do rei, precisava ter acesso à sala do trono. Isso era feito através de um cerimonial. E uma vez que a pessoa tinha acesso à presença do rei, ele poderia então colocar diante do rei a sua queixa ou o seu pedido. Essa figura que Emã está dizendo aqui, chegue à tua presença a minha oração. É como se ele dissesse, Senhor, me admite à sala do trono, me dá essa graça de chegar diante de ti e expor o meu sofrimento, e colocar diante de ti toda a minha aflição, porque Emã se sente afastado de Deus ou distante de Deus. Ele pede ainda, inclina os teus ouvidos ao meu clamor. É uma expressão, é uma metáfora para dizer, Senhor, pelo menos ouça o que eu tenho a dizer. Pelo menos ouça. Emã está numa situação de angústia tal que ele não está nem pedindo para Deus o livrar do que ele está passando. Ele quer apenas que Deus ouça. Só se o Senhor somente me ouvir, eu já estarei satisfeito, diz Emã. E nos lembrando mais uma vez de como esse homem tinha uma fé profunda em Deus. Apesar de todo o seu sofrimento, o que ele queria simplesmente era estar na presença de Deus e que Deus escutasse o seu lamento. E em seguida ele
faz o seu lamento. Ele descreve diante de Deus o estado de sofrimento em que ele se encontra, que vai aí do verso 3 até o verso 5. Primeiro ele diz: Senhor, a minha alma está cheia de angústias, está farta de males. A figura é de alguém que comeu muito. Você já teve essa sensação? Come muito e fica lotado, não é? Cheio, a gente chama de empanturrado, e você não aguenta mais nada. A pessoa chega e diz: você quer uma sobremesa? Não, já comi, não aguento mais nada. Essa é a situação de Emã. A minha alma está cheia de males, está farta de sofrimento e de angústia. Eu não aguento mais, ó Deus, eu fui até onde eu poderia ir. Em segundo lugar, nessa descrição, ele diz que a minha vida já se aproxima da morte, ou seja, ele está caminhando à beira de um penhasco do qual, se ele cair, a morte é certa. É assim que ele se sente, andando no limite. A minha alma se aproxima da morte, chegou no limite do que poderia suportar. Eu não aguento mais, eu já fui até onde eu poderia ir. Terceira descrição que ele faz do seu sofrimento, do verso 4 a 5, é tirado do campo de guerra daquela época. Naquele tempo, durante uma batalha, se um guerreiro fosse ferido, não tinha ambulância, não tinha socorro médico, não tinha helicóptero para o resgate médico. A pessoa era ferida, o soldado era ferido e ele era deixado lá no campo de batalha, porque a morte dele era apenas uma questão de tempo. E às vezes o soldado vivo, porém mortalmente ferido, ele era jogado ao lado de cadáveres, de pessoas que já tinham, de soldados que já tinham morrido. E Emã se sente como um desses. Eu sou contado, verso 4, com os que descem ao abismo. É uma figura para a morte. Sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, pois foram abandonados pelas tuas mãos. É assim que Emã está se sentindo, abandonado pelo um soldado ferido no campo de batalha, deixado entre os mortos, abandonado pelo general. Tal é o sentimento desse homem, tal a angústia que ele se sente. E agora, em seguida, do verso 6 a 9, Emã atribui a Deus as angústias e as dores que ele está passando. Está seguindo a sequência? Primeiro, ele diz a Deus: Senhor, eu quero que o Senhor me ouça. Em seguida, ele expõe a Deus o seu sofrimento. Ele está com a alma farta de males, ele sente que está no limite, andando na beira da morte, ele está se sentindo como um soldado abandonado, ferido no campo de batalha. E agora, na terceira parte do Salmo, ele diz a Deus: foi o Senhor que fez isso. Tudo isso vem da tua mão. Está aí do verso 6 até o verso 9. Veja como ele argumenta. Primeiro, no verso 6, ele diz assim: puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. No hebraico tem o pronome pessoal tu. Tu me colocastes, que foi omitido aqui na nossa tradução. E no hebraico é bem enfático, né? Tu me pusestes. Foi o Senhor que me colocou nessa situação. No verso 7, sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. No verso 8, tu afastaste de mim os meus conhecidos, tu me fizeste objeto de abominação para com eles, estou preso e não vejo como sair. Emã sabe que aquilo que ele está passando vem da parte de Deus, é a mão de Deus sobre ele. Entretanto, essa consciência, o fato desse conhecimento não impede Emã de buscar a Deus. Ele sabe que Deus está por detrás de tudo que nos acontece. Nós já dissemos, não, eu já falei, nós não sabemos a causa do sofrimento de Emã. Podia ser uma doença, podia ser uma condição mental, podia ser uma perseguição constante de inimigos, o que fosse, Emã sabia que aquilo que ele tocava só podia tocá-lo porque Deus havia enviado ou Deus havia permitido. De alguma maneira, Emã sabe que tudo aquilo vem da parte de Deus. Foi Deus que o colocou na cova, foi a ira de Deus que se abateu sobre ele, foi Deus que afastou dele os seus conhecidos. Alguns acham por isso que a doença dele era lepra, porque a lepra provocava isolamento social, e isso então faria com que Emã não pudesse ter contato com ninguém para evitar contaminação.
O problema com essa interpretação é que então ele não poderia ser um levita que atuava no templo, como nós vimos que ele era. Então, aqui ele está descrevendo o seu sofrimento sob a forma de uma doença, da lepra, provavelmente. Deus afastou dele os seus conhecidos, Deus fez dele um objeto de abominação, era assim que o leproso era visto, né, como objeto de abominação. Estou preso e não vejo como sair. Esse isolamento, essa solidão que ele estava passando, pela sua condição, qualquer que fosse ela, Emã sabe que isso veio da parte de Deus. E essa perspectiva fazia parte da fé do Antigo Testamento. O judeu piedoso, ele não acreditava em sorte, em acaso, em azar, em destino, infortúnio, que as coisas aconteciam aleatoriamente. O judeu havia sido ensinado, de acordo com a lei que recebeu da parte de Deus através de Moisés, que Deus é o soberano criador de todas as coisas, que Ele domina e que Ele controla tudo o que acontece. Portanto, em última análise, tudo procede de Deus, tudo tem a mão de Deus conduzindo a nossa história e a nossa experiência para um propósito que Ele já estabeleceu e que a Bíblia diz que é para o bem daqueles que o amam. Emã sabe que é Deus quem fez todas estas coisas acontecer com ele. Contudo, ele insiste em orar. É isso que me impressiona nesse salmo. É que esse homem sofredor, ele não larga Deus, ele se apega com Deus. Veja aqui no verso 9, depois de descrever o seu sofrimento no verso 6, 7, 8, no verso 9, ele diz assim: os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia, venho clamando a Ti, Senhor, e a Ti levanto as minhas mãos. Era assim que o judeu piedoso orava, de olhos abertos, e aqui ele diz que os olhos estão desfalecidos de aflição, os olhos elevados ao céu, com as mãos levantadas. Ele diz que dia após dia, todo dia, sem falta, sem esquecer sem pular dia nenhum, Emã estava diante de Deus com as mãos levantadas, clamando, chorando e suplicando a Deus para que Deus ouvisse o seu sofrimento, a sua angústia, o seu clamor, a sua queixa. Ele queria encontrar da parte de Deus uma resposta. Que lição preciosa para nós, meus irmãos. Quando nós sofremos, buscar a Deus é o contrário do que acontece com muitos. A nossa tendência, quando nós estamos sofrendo, é ficarmos amargurados com Deus, ficarmos sentidos com Deus, irados com Deus, atribuir a Deus alguma injustiça, perguntar a Deus: o que é que eu fiz para merecer isso? Você percebe que não há esse tipo de queixa aqui em Emã. Emã não tenta se justificar diante de Deus, ele não se apresenta como vítima aqui diante de Deus. O que ele quer é que Deus o ouça, ele quer é que Deus o atenda, que Deus o conforte, que Deus o console no meio de todas as suas aflições. Vamos agora para a quarta parte do Salmo, que é uma parte bem interessante. Eu espero que você esteja seguindo aí a nossa sequência. Primeiro, Emã suplica que Deus o ouça, do verso 1 a 2. Depois ele faz uma descrição dos seus sofrimentos, de 3 a 5. Depois ele diz diante de Deus que reconhece que tudo aquilo vem da parte de Deus, do verso 6 a 9. E agora, do verso 10 até o 12, Emã argumenta com Deus, dizendo que a morte de Emã, a morte dele, de nada serviria para Deus. O que nós vamos ver aqui é uma descrição ou uma perspectiva apenas humana. Os judeus piedosos, tementes a Deus do Antigo Testamento, como esse Emã, que escreveu esse salmo, que era um homem sábio, era um levita, era cheio do Espírito de Deus, que ministrava na casa de Deus, ele agora vai falar da perspectiva humana. Eles tinham, claro, a convicção de que havia vida após a morte e que a morte não é o fim de todas as coisas, mas aqui ele fala da perspectiva da sepultura para cá. E o que ele vai falar certamente faz sentido se nós entendermos dessa perspectiva. Ele começa a argumentar com Deus para dizer a Deus o seguinte: de que adianta se eu morrer? É o Senhor que vai perder. Se eu morrer, é o Senhor que vai perder. Veja só, no verso 10 ele diz assim: será que farás maravilhas para os mortos? Se eu morrer, Senhor, se eu morrer, quem vai ver as tuas maravilhas?
Quem vai assistir os prodígios que o Senhor faz? Quem é que vai olhar para todas estas coisas que o Senhor está fazendo? É uma pergunta que ele faz aqui para Deus, dizendo: Deus, o Senhor não ganha nada se eu morrer. Na verdade, o Senhor vai perder um adorador. No verso 10, tem ainda uma outra pergunta que ele faz: será que os finados se levantarão para te louvar? Emã pergunta a Deus: o Senhor acha que lá no cemitério os finados vão se reunir para fazer um coral, para adorar o Senhor e para louvar o Senhor? São os vivos que fazem isso. Se eu morrer, o Senhor vai perder um membro do coral, o Senhor vai perder um cantor, o Senhor vai perder alguém que te louve. Então, o que é que o Senhor ganha com minha morte? Ou ainda, no verso 11, ele diz: a tua bondade será anunciada na sepultura e a tua fidelidade nos abismos. Ou seja, se eu morrer, quem é que vai anunciar a tua fidelidade? Ou quem é que vai anunciar a tua bondade? A sepultura não faz isso e o abismo também não faz esse tipo de coisa. Na mesma linha, ele continua argumentando no verso 12: acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas e tua justiça na terra do esquecimento? Terra do esquecimento é o nome da sepultura, não é? Quando a gente morre, é sepultado, há muito choro, há muita lembrança, mas os anos vão passando, né, e cada vez mais as pessoas vão esquecendo de visitar a nossa sepultura anualmente, até que finalmente ninguém mais visita. Os anos passaram, os familiares estão cuidando da sua vida, e a sepultura, que um dia foi tanto visitada, está lá na terra do esquecimento. Emã pergunta: a terra do esquecimento vai falar da tua justiça? Vai falar da tua fidelidade? Eu queria trazer esse argumento de Emã aqui para nós da seguinte maneira: será que você pode argumentar com Deus dessa maneira? Você pode conversar com Ele e dizer o seguinte: Deus, se eu morrer, o Senhor vai perder um servo teu. Se eu morrer, o Senhor vai perder alguém que te louva. Se eu morrer, o Senhor vai perder alguém que faz a diferença. Ou minha morte não vai fazer a menor diferença entre aqueles que te louvam e aqueles que te adoram. Será que você pode argumentar com Emã, com Deus, da forma como Emã está argumentando aqui? Ou seja, olhe para a sua vida, olhe para os dons e talentos que Deus lhe deu, olhe para a sua trajetória aqui. A sua morte vai fazer alguma diferença? Esse é o argumento que Emã usa agora para com Deus. Senhor, eu estou sofrendo tanto que eu estou à beira da morte, mas se eu morrer, o que é que o Senhor ganha com isso? O Senhor vai perder um membro do coral, o Senhor vai perder um poeta, o Senhor vai perder alguém que te louva, o Senhor vai perder um pregador da tua fidelidade, um pregador da tua justiça, o Senhor vai perder alguém que é testemunha das tuas maravilhas e dos teus prodígios. Emã certamente sabia argumentar com Deus. Aqui no final, a parte final do Salmo, a quinta parte, do verso 13 até o verso 18, Emã insiste em orar. E apesar dele não ter resposta de Deus. Vamos ver aqui as partes desse Salmo. Primeiro ele diz que ele acorda cedo para orar. Verso 13: mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, apesar de estar me sentindo próximo à morte, da qual o Senhor não vai ganhar nada se isso acontecer, diz Emã, mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e de madrugada dirijo a ti a minha oração. Emã acordava cedinho para orar a Deus, clamar a Deus e pedir que Deus o escutasse, que Deus o atendesse no seu sofrimento. No verso 14, ele torna a perguntar a Deus qual é a causa do silêncio de Deus. Por que rejeitas, Senhor, a minha alma? Por que ocultas de mim o teu rosto? Como eu já disse, não há sofrimento maior para o crente do que essa sensação de que Deus não está escutando, de que Deus virou o seu rosto, de que Deus o abandonou, de que Deus não escuta a sua oração. É isso que mais nos angustia no meio de todas as coisas, porque se no meio do sofrimento nós tivermos consciência de que Deus está nos ouvindo, e que Deus está conosco, isso traz um grande alívio ao nosso coração. Mas o que aumenta ainda mais o nosso sofrimento é quando no meio dele a gente tem a impressão de que Deus não está nos escutando. E é esse silêncio de Deus que aflige o verdadeiro crente. E é isso que Emã está questionando aqui no verso 14. Por que o Senhor me rejeita? Por que o Senhor oculta de mim o seu rosto?
Depois disso, ele repete as angústias que ele estava passando, como que para atrair a misericórdia e a compaixão de Deus, do verso 15 até o verso 18. Ele lembra que essa situação é desde a sua mocidade. Ando aflito e prestes a morrer desde moço, ou seja, a vida toda de Emã foi passada em meio a essas crises, a essa angústia, essa depressão e a essa tristeza. E quais são essas angústias e aflições? Ele enumera aqui a partir do verso 15. Primeiro, ele se sente desorientado. Final do verso 15. Sob o peso dos teus terrores estou desorientado. Estou sem saber o que fazer. Estou perplexo, não estou entendendo a situação. Depois, no verso 16, ele diz assim: sobre mim passou a tua ira e os teus terrores acabaram comigo. Ele está se sentindo temeroso, ele está se sentindo cheio de medo, achando que Deus está contra ele. Não somente Deus não ouve, mas que Deus está contra ele e que a ira de Deus está contra ele, sobre ele. No verso 17 ele diz: o dia todo a tua ira e os teus terrores me rodeiam como água, a um tempo me circundam. Ele descreve o que ele sente como alguém que está se afogando. A ira de Deus e o temor de Deus, como a água, o circundam enquanto ele vai se afogando no mar do desgosto de Deus. No verso 18 ele se sente isolado e só. Para longe de mim afastaste os amigos e companheiros. E ele termina dizendo que a única companhia que ele tem são as trevas. Os meus conhecidos agora são trevas. Você agora pode entender por que esse salmo é chamado de o salmo mais triste da Bíblia, não é verdade? Porque ele acaba nesse tom de angústia, de solidão, de trevas, de desespero, apesar de que Emã, em momento nenhum, ele desistiu de buscar a Deus. O que esse salmo nos ensina, queridos irmãos? Eu quero tirar algumas lições para nós. A primeira delas é que mesmo os homens mais santos, piedosos e fiéis, eles passam por momentos de profunda melancolia espiritual. Nós temos vários exemplos na Bíblia, além de Emã. Moisés escreveu o Salmo 90, queria que você lesse depois como uma complementação do Salmo 88, onde Moisés reflete profundamente melancólico, desesperançado, na grandeza de Deus, na pequenez do homem. Durante aqueles 40 anos em que passou no deserto, Moisés viu, sentiu, experimentou angústias profundas diante da realidade da pecaminosidade do povo de Israel e da sua rebelião. Pense no profeta Elias, que depois de uma vitória retumbante contra os profetas de Baal, foi ameaçado de morte pela ímpia rainha Jezabel e, angustiado, deprimido, fugiu do seu posto, se refugiou numa caverna. E foi preciso que Deus fosse até lá para tirá-lo daquela situação. O próprio Davi, o mavioso salmista de Israel, escreveu salmos de lamento semelhantes a esse de Emã. Leia o livro de Jó e você verá ali um homem de Deus, temente a Deus, perder tudo o que tinha num único dia e mergulhar numa crise de questionamento diante de Deus pelo que havia acontecido, o que é que tudo aquilo significava. Leia a vida do apóstolo Paulo, onde constantemente ele está trazendo uma lista de sofrimentos pelos quais ele passava, e nessa lista consta preocupações por dentro, temores por fora, ou ao contrário, né, temores por dentro e aflições por fora, angústia profunda no seu coração. Também a história da igreja nos mostra essa verdade de que homens piedosos, tementes a Deus, mulheres de Deus, passaram por períodos ou enfrentaram períodos de profunda melancolia, depressão espiritual. Talvez você não soubesse, mas o grande pregador reformado Charles Spurgeon, que é considerado o príncipe dos pregadores, ele sofria de uma depressão tão profunda que às vezes ele tinha que ser levado pelos diáconos da sua casa para a igreja para poder pregar, porque ele se sentia prostrado. Às vezes ele ficava 2, 3 semanas de cama, sem poder exercer o ministério pastoral diante daquela prostração que ele passava. O famoso John Bunyan, que escreveu o livro O Peregrino, é o segundo livro mais lido no mundo depois da Bíblia, ele sofria de profunda depressão, tinha crises e crises de se sentir abandonado e rejeitado por Deus, questionando inclusive a sua própria salvação.
David Brainerd, o famoso missionário entre os índios, morreu antes dos 30 anos de tuberculose, escreveu um diário que foi publicado pelo seu sogro, Jonathan Edwards, onde ele descreve, dia após dia, os seus sentimentos de angústia, de sentir-se rejeitado por Deus, abandonado, perplexidade, trevas, durante o tempo em que ele ministrava ali aos índios no oeste dos Estados Unidos. Mesmo o crente mais fiel e piedoso está sujeito a isso. É a primeira lição que eu queria dizer, ou trazer para nós. Estamos sujeitos a essa sensação de termos sido abandonados por Deus. Ficamos sem resposta às nossas orações, experimentamos o silêncio de Deus, sentimos falta de confortos terrenos aqui, como cura, saúde, segurança financeira, o que nos traz tristeza, desânimo e falta de propósito. As causas são muitas, mas o resultado é uma só. Você está sujeito a isso, você que está me escutando, você que está ouvindo essa mensagem agora nessa manhã, saiba que a sua condição de tristeza, depressão, desânimo, desespero, questionamento não é única, mas faz parte mesmo da vida dos cristãos mais piedosos e crentes que nós temos notícia, tanto na história bíblica como também na história da igreja. Segunda lição que eu queria trazer é que esses períodos de tristeza e abatimento, eles podem durar pouco ou então a vida toda. No caso de Emã, desde moço. No caso de William Cowper, a vida toda. Pais com filhos problemáticos, eles sofrem muito. Pais com filhos especiais, eles também sofrem muito. Filhos com pais que exigem cuidados intensos e que vão passar a vida atendendo, socorrendo e ajudando seus pais, também sofrem muito. Pessoas acometidas de doenças crônicas. Às vezes essa crise pode durar alguns dias. E a gente pergunta, por que isso? E a resposta é, Deus deseja nos mostrar os terríveis estragos que o pecado de Adão e Eva trouxe para a raça humana. Deus quer nos mostrar quão frágeis nós somos. Ele quer nos ensinar que ainda nós não estamos no céu e o quanto precisamos dele. A terceira lição é essa. Nada angustia mais o Filho de Deus do que se sentir abandonado por ele. Tudo mais pode nos faltar, menos isso. E essa é a maior queixa do salmista. Quarta lição, e eu creio que essa é extremamente importante para nós. Nós não devemos parar de orar jamais, mesmo que Deus pareça demorado em nos responder. Devemos suplicar o seu favor, podemos lamentar diante dele, devemos descrever nosso estado diante dele, podemos argumentar com ele como Emã fez. Emã não parou de orar diante do silêncio de Deus. Ele clamava dia e noite, verso 1, ele clamava cada dia, verso 9, e ele clamava de madrugada, verso 13. Última lição que eu queria tirar para nós. Queridos, quão profundos e terríveis foram os sofrimentos do Senhor Jesus por nós. O estado de sofrimento de Emã, descrito no Salmo 88, ele se aplica a Cristo, embora Emã aqui esteja descrevendo a sua própria situação. Cristo sofreu sua vida toda. A Bíblia o descreve no Salmo em Isaías 53 como homem de dores que sabe o que é padecer. Cristo era um homem de dores, desde a sua encarnação, durante sua infância, durante a sua mocidade, durante o seu ministério, ele sabia o que é padecer. Lá no Getsêmani, na angústia que antecedia o momento da morte, ele disse aos seus discípulos, a minha alma está profundamente angustiada até a morte. E suou gotas de sangue, tal a intensidade do seu sofrimento. Levado à cruz, ali ele gritou na cruz, Deus meu, por que me abandonaste? Que é o grito de Emã aqui no Salmo 88. Senhor, por que o Senhor não me ouve? Por que o Senhor não me atende? Por que me abandonaste? E é por causa dos sofrimentos de Cristo, queridos, que o nosso sofrimento aqui não é em vão, que o nosso sofrimento aqui tem sentido. O Senhor Jesus sofreu para que nós pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados, para que Deus nos justificasse de maneira que não há mais nenhuma condenação para nós,
É isso que faz com que os nossos sofrimentos não sejam punições da parte de Deus, não é castigo da parte de Deus. Lembre que esse salmo é um salmo didático. Os sofrimentos vêm para nos ensinar o quanto nós precisamos de Deus, o quanto nós somos frágeis. O sofrimento vem para quebrar nossa confiança em nós mesmos, para que nós nos apeguemos ao Senhor Jesus, homem de dores, e aprendamos a viver na dependência de Deus. Talvez você esteja passando por essa experiência de tristeza, desânimo, sofrimento, sensação do abandono da parte de Deus. Busque a Deus, confesse a Ele os seus pecados, medite nos sofrimentos do Senhor Jesus por nós, conscientize-se de que o propósito de Deus não é punir você, castigar você, porque seus pecados já foram punidos e castigados em Jesus, mas trazer você mais para Ele, como acabou acontecendo com Emã. O silêncio de Deus aproximou Emã do Senhor. E talvez você não esteja passando por isso. Talvez Deus tenha sido gracioso e misericordioso com você. Deixe-me dar alguns conselhos para você. Tenha compaixão dos que estão sofrendo. Não condene, não julgue, porque você não sabe o que está acontecendo na vida daquelas pessoas que estão marcadas pela dor e pelo sofrimento, mas ao contrário, ore por eles, ofereça um ombro amigo, uma palavra de conforto, uma palavra de consolo para essa pessoa. Se possível, ajude essa pessoa com alimentos, com remédios, com alguma outra forma, e diga a Deus: Senhor Deus, graças te dou porque o Senhor tem me livrado até agora de passar por uma situação como essa. E se algum dia essa situação vier sobre você, lembre do Salmo 88, lembre da história de Emã. Que Deus nos console, que Deus nos fortaleça no meio das angústias e no meio do sofrimento que nós experimentamos aqui em nossa vida. Oremos. Pai amado, eu quero interceder agora por aqueles que, à semelhança de Emã, de William Cowper, John Bunyan, David Brainerd, Paulo, Moisés, Elias e tantos outros, estão passando por um profundo desespero, profunda tristeza, trevas na sua alma, perplexidade, desorientação, se sentem como mortos, se sentem como abandonados, andando no limite, com a alma farta de sofrimento. Nós oramos para que eles não cessem de orar, todo dia, de madrugada, levantando as mãos, olhos marejados, clamando ao Deus do céu. Ó Deus, conforta o teu povo, especialmente agora quando essa pandemia agrava a nossa tendência de ficarmos tristes, ficarmos perplexos. Socorre o teu povo, de que nós aprendamos que a nossa felicidade está somente em ti e que saber que o Senhor nos ouve, para nós já é a maior dádiva aqui nesse mundo. Consola o teu povo em nome de Jesus. Amém.